mais uma vez nos colocamos diante de Jesus, abrindo as portas do nosso coração, da nossa casa, mas, sobretudo, abrindo a nossa mente. Jesus, nós queremos ouvir de Ti. Qual o ensinamento de hoje? O que você deseja, que o Senhor deseja, né? Nos lembrar, porque a gente sabe que nós somos seres que, por sermos ainda errantes, nós precisamos, muitas das vezes, ser colocados diante da mesma situação, inúmeras vezes, e com o Evangelho não é diferente. Às vezes a palavra chega uma, duas, três, inúmeras vezes. Mas por quê? Porque nós estamos precisando ouvi-la, nós estamos precisando reforçá-la, para que em nós, através da palavra, nós possamos mudar, então, a nossa conduta. Porque aí sim, mudando a nossa conduta, é que lá na frente a gente vai ver que a gente cresceu, que a gente é um indivíduo diferente e que a gente está caminhando para o caminho onde a gente precisa caminhar, que é o caminho do bem. Porque o que nós vamos levar são as coisas boas, mas também as nossas más ações. Nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga e presente possa fluidificar a nossa água, magnetizar a nossa água, derramar sobre ela os fluidos que cada um de nós necessita. Cada um de nós precisamos de fluidos diferentes em áreas diferentes. Então, que Jesus possa nos conceder essa graça hoje. Já adiantando, nós agradecemos também essa espiritualidade amiga que está conosco incessantemente, sem cansar, nos ajudando, nos intuindo a trilhar o bom caminho. O evangelho de hoje, vamos lá? Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, no item 8, uma realeza terrestre. Para quem gosta de página, o meu está na página 35. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, no item 8, uma realeza terrestre. Página 35. Josi, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá, gente? Vamos continuar aí, né? Proceder com a leitura? Ok para todo mundo? Acho que sim, né? Luciana, Cris. Então vamos à leitura. A realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes.
Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se devessem guardar para sempre, mas aqui não há ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. O evangelho de hoje vem nos dizendo, vem trazendo para a gente o depoimento de uma rainha, de alguém que tinha um cargo alto, um cargo nobre diante da sociedade, diante do status que a sociedade deseja e impõe, e que chega ao mundo espiritual acreditando ser recebida com as mesmas pompas em que era recebida quando estava na Terra, pelo cargo que tinha, que exercia, que possuía. E ela vem nos dizendo o seguinte: olha, o que eu herdei? Quando ela diz lá, que carreguei comigo da minha realeza terrestre. E ela mesma não responde nada, absolutamente nada. Porque nós, quando desencarnarmos, nós vamos levando o quê? Nossas boas e as nossas más ações. Se nós formos lá no início do capítulo 2, no item 1, a gente vai perceber uma conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos, o governador, né, da Judéia, e que conversa com Jesus. Pilatos foi aquele que deu a palavra final, que condenou Jesus a ser crucificado, né? E quando Pilatos pergunta a ele se ele era o rei dos judeus, né? E Jesus logo responde: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Né? Quando Jesus fala do meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo o quê? Do mundo espiritual. Né? A realeza de Jesus está no mundo espiritual. Porque nós estamos na Terra, e o próprio nome já é sugestivo, estamos na Terra, né? O próprio verbo já nos sugere que está é condição o quê? Temporária. E nós todos vamos embora. Então, o que a gente veio fazer aqui foi o quê? Foi aprender. Nós viemos aprender, nós viemos muitas das vezes passar por duras penas que nós mesmos atraímos para nós, em algum ponto da eternidade, em algum ponto da nossa evolução, nós temos a necessidade dessa reparação para a gente aprender e dar um passo à frente. Então, nós precisamos perceber também que as posições sociais em que nós nos encontramos hoje também são temporárias, sejam elas quais for, desde o miserável até o mais rico do mundo materialmente. Mas são condições temporárias. E nós precisamos preocupar com o quê? Nós precisamos preocupar com os bens materiais? Precisamos, até um certo ponto, porque nós estamos na matéria e nós dependemos desses bens para quê? Para a nossa sobrevivência. Mas a gente precisa entender e saber que tudo que um dia nós conseguimos materialmente
nos foi emprestado. É apenas um empréstimo até o final dos tempos, né? Quando ela fala aqui da questão da vida, né? E ela, deixa eu ver se eu acho. Não acho. A hora que a gente quer achar, a gente não acha de jeito nenhum, né? Então ela fala, olha, da vida eu não levei nada da vida, né? Quando ela abre os olhos espirituais, a realidade é outra, completamente diferente. Que a gente possa ter essa consciência. Nós não vamos levar nada, nós vamos levar as nossas boas e as nossas más ações. Aqui na Terra, nós somos julgados pelas leis dos homens que nos julgam quando a gente faz alguma coisa de errado, né? Quando a gente tem uma ação negativa que impacta na sociedade, nós somos julgados, né? Pelas leis, mas somos julgados por qualquer outra pelos homens, né? Porque os homens te julgam o tempo todo, te apontam o tempo todo. Qual a diferença no mundo espiritual? Que lá você, de uma certa forma, vai colocar na balança as coisas ruins? Vai. Você vai precisar reparar, sim, mas as coisas boas também vão ser levadas em consideração. E que a gente possa ter misericórdia, a benevolência do outro. A gente não precisa achar que nós estamos acima de ninguém, porque às vezes aquele que a gente acha que nós estamos acima, quando nós chegarmos no mundo espiritual, pode acontecer como com essa rainha. Olha ela dizendo, né? Lá no finalzinho ela fala que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, via acima de mim, mas bem acima homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não era de sangue nobre, ou seja, não era da mesma classe. Então, enquanto ela estava com olhos voltados para os bens materiais, esses aqui estavam crescendo o quê? Moralmente. E por isso conseguiram dar um passo à frente. Por isso estava acima, bem acima, né? E tem um parágrafo muito importante onde ela fala, né? Para se preparar um lugar neste reino, ou seja, para que nós tenhamos um lugar nas zonas positivas, nas moradas de Jesus, ainda que na erraticidade, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência, a misericórdia para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. Né? Então, daí a gente faz uma reflexão aos nossos caminhos. Por onde eu tenho andado? Eu tenho enxugado mais lágrimas? Eu tenho ajudado na medida que eu posso? Ou eu tenho corrido muito mais atrás dos bens materiais? Eu estou sabendo equilibrar, colocar a vida moral e a vida material uma ao lado da outra? Ou eu estou pendendo muito mais para uma e deixando a outra a desejar? Que nós possamos, sim, viver como seres humanos, saber compartilhar com o outro, né? Porque a gente juntar, ter as coisas, ter propriedade, né? Não é errado, não é negativo, mas desde que você partilhe o que você tem, né? Porque só assim você estará feliz, de uma certa forma, apesar que a felicidade não é deste mundo. Mas você encontrará felicidade lá na frente. De que adianta você ter um mundo de coisas e não poder compartilhar com ninguém? Daqui a pouco você desencarna e o bem que você poderia ter feito cai por terra, né? Fica aí para quem fica, porque nós não vamos levar nada. Que nós possamos ser um pouco melhores a cada dia, que nós possamos fazer as nossas reflexões, e nós podemos o tempo todo fazer, né, o nosso raciocínio ao final do dia como homem de bem, procurando entender e procurando olhar pontos onde eu posso melhorar.
Porque nós precisamos fazer também a nossa parte e precisamos também, a espiritualidade amiga, para nos ajudar, precisa que a nossa parte esteja também em dia, esteja, siga, né, sendo feita. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu vejo os comentários de vocês. Deixa eu mandar um pontinho aqui, porque eu não estou vendo. Claudionete dizendo que está travando. A Josi dizendo, nada é nosso, tudo que temos é misericórdia do Senhor que nos concede para nós administrar. Verdade. Nós já aprendemos, nós já fizemos aqui no Livro dos Espíritos, quem não viu, está lá na nossa página no YouTube, sobre o direito de propriedade, né? Todos nós temos direito de herdar, todos nós temos o direito de adquirir os nossos bens materiais, mas nós precisamos, diante disso tudo, não sermos o quê? Egoístas, né? Porque existe muito isso. Então, ali naquele estudo, ele nos ensina que a gente pode sim ter, mas é necessário compartilhar, né? A gente sabe que tem também as limitações, mas a gente vai fazendo as nossas reflexões sobre os nossos princípios e vamos fazendo a nossa parte, né? Não é pegar tudo que eu tenho e doar para o outro, mas eu preciso ter o olhar para o outro, né? Isso é muito importante. Claudionete, aqui estamos só de passagem dessa vida, não levaremos nada, só os bons momentos, os ensinamentos, as bondades que fizemos. Verdade, e as nossas más ações, né? A gente vai com duas sacolinhas. Eu costumo falar que a gente vai com duas sacolinhas. O Chaves não joga aquela, aquela sacolinha nas costas, né? Ele coloca um pauzinho assim como uma sacolinha. Nós vamos da mesma forma, só que nós vamos levando duas sacolinhas, né? Uma sacolinha vai estar maior, a outra vai estar menor, as duas vão estar iguais, mas ali naquelas sacolinhas vão estar escrito boas e más ações, né? Que Deus nos ajude, que a sacolinha das boas ações seja bem maior do que a das más ações, né? Porque más ações vai exigir de nós o quê? Reparação, arrependimento e expiação. Aí é que está a consequência, né? Assim como as nossas boas ações nos servirão de atenuantes, serão os nossos advogados aí pela nossa eternidade, né? Brigamos por coisas algumas, nada que possuímos é nosso. O ser humano é assim, né? Nós somos assim, né? Briga por coisa que não precisa brigar. Quando a gente começa a entender a complexidade da nossa caminhada, o tamanho da nossa caminhada, que a nossa vida não termina no túmulo, a gente precisa sossegar um pouco, né? Porque de uma certa forma as coisas vão acontecer. E a gente, às vezes, é muito ansioso para muita coisa, né? Muita coisa. A gente quer que as coisas saiam, mas as coisas vêm no momento que tem que ser. As pessoas são tocadas no momento que tem que ser. E a gente roga a Deus para que quando essas pessoas forem tocadas, de fato, possam sair, né, da inércia, possam se movimentar para que as coisas possam acontecer. Nós todos queremos um mundo melhor, lugares melhores, né? Mas nós precisamos, para ter esses lugares melhores e chegar a um lugar melhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter, sobretudo, merecimento. Mais alguém, gente? Para mim não aparece. Apareceu a da Luciana. Cris, que as pessoas possam se olhar e se respeitar pelo que são e não pelo que possuem como bens materiais. Que saibamos agradecer a cada dia tudo que nos é dado por Deus, mas que muitas vezes, por nossos momentos de ingratidão,
não enxergamos. Daqui nada levamos, nem mesmo a roupa com a qual seremos sepultados, nós escolhemos. Verdade, né, Cris? A gente não vai levar nada. E a gente, às vezes, é muito ingrato com muita coisa que nos acontece, né? A gente não consegue ver a grandeza das coisas que nos acontecem nos pequenos atos, nas pequenas passagens diante, né, da nossa caminhada, diante da nossa vida. A Luciana, somos todos irmãos, nem maiores nem melhores, uns em relação aos outros, apenas em estágios diferentes. Tudo aqui nos é emprestado, que a tentativa de fazermos o nosso melhor possa fazer parte das nossas vidas todos os dias. É verdade, né? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos, eu sempre falo isso, que a nossa linha de caminhada, a nossa linha da eternidade, cada um está num ponto. Nós estamos caminhando. Uns estão mais parados, outros continuam caminhando, outros param, descansam, caminham, mas em algum momento todos vão chegar. Fato é, uns vão chegar primeiro, né? Por quê? Porque se atentaram, usaram muito mais a fé raciocinada e foram encontrando o caminho. Outros, como se diz alguns espíritos, daqui 200 anos consertam, né? Mas uma hora conserta, uma hora passa por determinadas situações que melhora, ainda que seja o cansaço do sofrimento. Porque nós, pela nossa imperfeição e teimosia, muitas das vezes nós aprendemos pela dor. O amor tenta nos ensinar, mas quando a gente não vai de livre e espontânea vontade pelo amor, a gente aprende pela dor. E aprender pela dor, além de ser doloroso, demanda tempo e é um desgaste muito grande, né? A gente sabe que a vida está aí para ensinar, e a vida não te ensina com o mesmo amor que um pai e uma mãe, mesmo amor e paciência, né? Que um pai e uma mãe te ensinam, não. Ela não tem piedade nenhuma, né? Nós vamos aprendendo aí, é, como se diz, é na raça mesmo, né? A minha mãe costuma falar o seguinte, que a vida te ensina é com tapa e pescoção, né? E se cair, ainda te chuta ainda. Então, que a gente possa aprender pelo amor, a gente possa raciocinar, pensar, porque nós somos seres racionais, pensantes e inteligentes, que nós possamos pensar sobre as coisas, colocar na balança e nos equilibrar para seguir. A graça dizendo que Deus nos perdoe porque somos falhos. É verdade, nós somos muito falhos, né? Nós somos errantes, nós somos espíritos que ainda têm uma capacidade muito grande de errar, de mais errar do que acertar. Mas não é porque nós somos espíritos errantes que nós precisamos continuar estagnados nisso. Nós precisamos evoluir, nós vamos evoluir com a nossa conduta. Hoje eu escuto, eu reflito sobre ela e tento colocar no meu cotidiano, eu tento mudar a minha conduta. Hoje eu escorreguei na minha conduta, eu faço como homem de bem, que ao final do dia reflete sobre os atos. Não, eu preciso ser diferente. Quando isso aqui me acontecer novamente, eu vou agir de uma forma diferente. Aí, quando aquilo te acontece, você age da forma que precisa agir, aproximando de Jesus, dentro do seu raciocínio, porque ninguém aqui vai fazer papel de bobo, né? Porque nós não somos bobos. Então, se a gente faz o que a gente precisa, nós estamos no caminho que nós precisamos, né? Ou seja, nós estamos saindo daquele estado que éramos antes. E é isso que Jesus está esperando de nós. Jesus, quando nos chama para vir, nos chama a trabalhar, Jesus nos chama a trabalhar em nós mesmos, em sermos diferentes, para a caminhada ser diferente, para nós sermos seres diferentes, né? A Silvia dizendo: o que nos salva são nossas boas ações, as nossas boas condutas. Somos todos iguais perante a Deus. É o bem que fazemos em vida que nos reserva um lugar no céu. As más ações esforçamos para deixá-la para trás. Com certeza. São as boas ações, né, Silvia? Que, como se diz, vai reservar um lugarzinho para a gente lá no céu. São esse céu, né? Chamado mundo espiritual, cada um aí indo para uma dimensão ao qual
pertence. Mas é isso mesmo. Cada boa ação que a gente faz é um tijolinho que a gente manda para lá. Será que está todo mundo mandando os tijolos, hein? Chegar lá, todo mundo quer encontrar uma maravilha, né? Mas será que o caminho está sendo traçado hoje aqui para que a gente possa receber lá? Né? Então, que a gente possa pensar nisso. A Solange, agradeço muito a espiritualidade porque aprendi a desapegar das futilidades e valorizar as pessoas. Que bom, né, Solange? Solange tem tido um crescimento. Eu sempre falo aqui, todos vocês, né? Todos nós crescemos muito quando a gente começa a raciocinar na nossa fé, na nossa vida, na nossa volta, né? No nosso meio. Então, tudo isso é muito importante, nos ajuda muito. Mais alguém? Então, vamos encerrar? Obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Obrigado por esse ensinamento. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos presentes, e nós esperamos que nessa noite cada um possa retornar mais reflexivo, cada um possa ter em si a certeza de que dessa vida nós não vamos levar nada, porque do outro lado, de nada nós vamos precisar a não ser as nossas ações, que serão boas ou ruins, elas é quem falarão por nós. Que nós possamos pensar, aonde está indo o meu crescimento moral? Será que eu estou deixando a desejar em algum ponto? Que eu possa entender e saber que a gente não precisa diferenciar irmão nenhum. Pelo contrário, nós precisamos ser humildes, misericordiosos e caridosos, porque muitas das vezes nós vamos encontrar à nossa frente até mesmo aqueles irmãos que nós achávamos que estavam lá atrás, mas que estava às vezes no seu silêncio, agindo como um homem de bem, progredindo dia após dia, nos deixando para trás. Todos nós vamos chegar, mas que nós não ficamos na inércia, que nós não paremos e que nós possamos olhar para frente, porque para frente está Jesus. Jesus é o quê? Jesus é o nosso norte, o nosso norteador, o espírito mais antigo que já passou pela Terra, esse espírito que ajudou na construção do planeta Terra e que está aí pacientemente nos aguardando, aguardando o quê? O nosso crescimento, a nosso equilíbrio moral, para que cada dia nós possamos estar um pouco melhor, assim como um pai e um irmão mais velho deseja que aquele filho, aquele irmão progrida, avance. Nossa, hoje você está muito melhor do que há 3, 4 anos atrás. Quem diria? Então é isso que Jesus está esperando de nós, que nós possamos ser melhores a cada dia. Que a água, a nossa água, possa ter agora os fluidos que nós precisamos. E que quando dela cada um de nós fizer uso, possa ir naquela célula que necessita, no corpo espiritual ou no corpo material, nos trazendo o equilíbrio, mas que, sobretudo, nós possamos também fazer a nossa parte. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!